Toda dor que Deus permite, Ele permite por um propósito. Porque Deus, Ele não trabalha com acaso. Ele trabalha com propósito. Só que muitas vezes nós estamos tão cegados pela dor, pelo sofrimento, que nós não conseguimos ver além daquilo. Nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus naquilo. Nós estamos tão cegados pelas nossas próprias emoções, pelos nossos sentimentos, que nós não conseguimos ver o que Deus quer nos mostrar além daquilo. E é por isso que é importante nos alimentarmos constantemente da palavra de Deus. Por quê? Porque quanto mais nós nos aprofundamos, mergulhamos, meditamos e nos firmamos na palavra de Deus, mais nós enxergamos a perspectiva de Deus, mais nós passamos a ver da forma como Deus vê. E nós vemos diversos casos na Bíblia de homens que passaram por momentos de profunda dor, sofrimento, mas que naquele momento eles estavam sendo podados, lapidados por Deus para o propósito que Deus tinha na vida deles. Deus então colocou certas fraquezas, espinhos na carne, certas dificuldades e dores para que eles pudessem viver ou estar dentro do propósito. E o primeiro exemplo que eu quero mostrar é o de José. José, obviamente você conhece já toda a história, mas o ponto que eu quero destacar é principalmente ali quando ele chega na casa de Potifar, né? E então ele chega ali como um escravo, mas rapidamente ele começa a se destacar, né, pelo seu trabalho. O Senhor começa a o abençoar até o ponto dele chegar a ser mordomo de Potifar. Ele comanda ali toda a casa, só que chega um momento que ele já não está mais crescendo ali. E Deus sabe disso, mas José não sabe. E então, através disso, é criada uma circunstância, né? Ou seja, a mulher de Potifar faz com que ele vá para a prisão, e mesmo ali na prisão, ele também começa a se destacar ali dentro, né? Ele começa a aprender uma nova coisa. Mas ali era um próximo nível que José ele estava entrando. Porque na casa de Potifar, ele estava aprendendo a administrar apenas uma pequena porção, apenas um pequeno conjunto de servos, apenas uma propriedade. Mas quando ele vai para a prisão, onde é algo muito mais difícil, muito mais trabalhoso, agora ele administra, né, ali com a permissão do carcereiro-chefe, ele administra agora todos os escravos, todos os prisioneiros. Ele administra agora muitas construções, né, de tal modo que ele prospera ainda assim na prisão. E aí você sabe o desenvolvimento já de toda a história, para que ele pudesse assim, depois de passar pelo estágio 1, ali na casa, depois pelo estágio 2, na prisão, depois ele poder governar todo o Egito e cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Outro exemplo também é o de Moisés, que passa 40 anos vivendo ali no luxo do palácio como príncipe do Egito, né? Ele é instruído em toda a ciência do Egito, que era, sem sombra de dúvidas, a melhor daquela época. Era, digamos, o melhor campus universitário daquela época. E então, se é criado, né? Deus cria uma situação para que tirasse ele dali, para que Moisés fosse então para o deserto, né, para a cidade de Midian, e passasse ali mais 40 anos, agora dessa vez longe de todo luxo, de toda riqueza, e aprendendo da forma mais simples possível, né, sendo pastor de ovelhas, para que ele pudesse desenvolver a paciência, a mansidão, a temperança, e pudesse então posteriormente liderar todo um povo. Moisés, a princípio, ele pode não ter entendido. Ele pode ter achado que talvez a vida dele tivesse sido toda acabada no momento que ele saiu ali do Egito, né, e estava caminhando pelo deserto sem rumo, sem direção, sem nenhuma perspectiva. Mas Deus ali estava lapidando, podando ele, em meio àquela dor, em meio ao sofrimento. Da mesma forma, Paulo é um dos maiores missionários de todos os tempos, né? Depois que ele tem uma visão extraordinária, ele recebe um espinho na carne, né? A Bíblia fala que ele recebe um espinho na carne e ele mesmo diz, né? Para que eu não me vangloriasse, para que eu não me ensoberbecesse. Então, a gente consegue entender que a dor, ela expõe as nossas fraquezas. E o reconhecimento das nossas fraquezas nos leva à dependência de Deus,
que gera em nós a humildade. E muitas vezes nós olhamos, né, com a nossa perspectiva humana, por exemplo, se tivesse algum irmão que você vê que ele é muito espiritual, que ele é muito ativo na obra, só que ele tem alguma dificuldade, ele tem alguma limitação, ele tem, por exemplo, alguma deficiência, e talvez na nossa perspectiva humana a gente pensaria, nossa, se eu pudesse, eu tiraria aquela dificuldade dele, eu tiraria aquele problema, aquela limitação, porque se ele produz dessa forma, imagina sem essa limitação, ele produziria 10 vezes mais. Só que na perspectiva de Deus, é exatamente daquela forma que Deus quer que ele esteja. É naquele propósito que Deus o colocou. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem com uma dislexia. Tem pessoas, como eu já vi um testemunho de um pastor, de um missionário, que ele tem problema de TDAH, né, onde ele não consegue ler. Ele tem muita dificuldade de leitura, ele não consegue compreender. Só que Deus, através dessa dificuldade, enviou ele, por exemplo, para a África, né, que é uma cultura mais oral, né, onde eles contam bastante histórias, não é tão exercida essa questão da escrita, né, onde eles falam mais, onde eles contam mais histórias, as informações são transmitidas por histórias. E essa é uma forma como ele tem muito mais facilidade, que é a comunicação. Então Deus usou esse problema que a princípio ele acreditava ser uma fraqueza, que ele acreditava ser uma dificuldade, mas Deus usou isso para cumprir na vida daquele homem, daquele missionário, o propósito que Deus queria. Então muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas fraquezas, só que é justamente através delas que Deus quer usar a sua vida. É através daquele ponto em que você é mais fraco, que você é mais frágil, que Deus quer usar a sua vida. Outra coisa interessante que nós vemos na vida de Paulo é que Paulo, ele, por muito tempo, ele é preso, ele passa por diversas prisões. E talvez nós não entendamos por que Deus permite que Paulo, um missionário, plantador de igrejas, ele ficasse ali, né? A Bíblia diz, inclusive, tem um período que ele passa cerca de 2 anos em uma prisão. Mas foram no período das prisões que Paulo escreveu muitas cartas às igrejas. Cartas essas que continuaram influenciando todas as futuras gerações da igreja e chegaram inclusive até os dias de hoje. Então, a mensagem que eu queria transmitir para você é que eu não sei qual é a dor, o sofrimento que você está passando hoje, mas comece a buscar enxergar da perspectiva de Deus. Comece a buscar entender a forma como Deus está usando isso para trabalhar na sua vida, para que você viva os propósitos, o plano que Ele tem na sua vida. Porque a palavra de Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então que nós possamos entender que a dor, que o sofrimento é algo que Deus está usando para nos podar, nos lapidar, nos ensinar, nos instruir e até, de certa forma, nos colocar ou nos manter dentro do propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Que Deus em Cristo o abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.